Olá, vamos para a nossa sexta aula do Ler e Escrever, páginas 163 a 167. O assunto é ortografia, na página 163. Aqui eu quero abrir com vocês para a gente refletir sobre algumas questões ortográficas inicialmente. Uma mesma letra pode representar sons diferenciados, como X. Próximo exame, caixa. Quer dizer, a mesma letra, o X tem 3 sons diferentes. Letras diferentes podem corresponder ao mesmo som. Olha aqui, seco, S, cedo, C, laço, C cedilha, próximo, X. 4 letras diferentes com o mesmo som. Uma letra pode representar mais de um som. Fixo, quixo, é o X, mas tem mais de um som. Há letra que não tem nenhum som. Não tem som algum. Ora, homem, humano. O H não tem som. Certos sons, ora são representados por uma só letra, ora por duas. Ó, xícara, chinelo. Aqui é X, aqui é CH. Os dois são xi. Gato, guitarra. Gui. Só que aqui tem 3 letras. Rabo, carro. Aqui é um R forte, aqui 2 R's forte. No terceiro ano, essas questões ortográficas, né? A questão das regras ortográficas, são difíceis, mas tem que ser iniciadas, comentadas já no segundo, né? Introduzidas lá no segundo ano, até no primeiro, se possível, ser comentada. No terceiro ano, a gente já começa a aprofundar. Por quê? Porque é um direito de aprendizagem. O aluno tem que saber que existem regras, não que ele vá dominar, nenhum de nós dominamos, tanto é que existe dicionário, porque na dúvida a gente procura, busca, certo? Mas é um direito de aprendizagem conhecer essas regras ortográficas regulares, que são muitas, eu vou apresentar uma aqui. As regras ortográficas da língua portuguesa podem ser regulares, que são aquelas onde há uma explicação para o uso daquela letra em específico, como por exemplo, R inicial. A gente fala R no começo é forte, só existe um R no começo. Então, você vai falando de outras formas, mas é uma regra. R fraco. Por que o R está fraco? Porque ele, olha aqui, vogal e vogal. Então, a letra R está entre 2 vogais, então ele fica fraco. Barata. RR, som forte, como no inicial. Correio. Para ficar com som forte, duplicou o R. 2 R's no meio da palavra quando é forte. Aqui, ó. Correio, ó. Vogal e vogal também. R entre vogal e consoante é forte. Olha só. Mas só que aqui é vogal e consoante. Genro. Professor, mas você não falou que tinha que ser 2 R para ser forte? Vogal e vogal. Agora, tem que ser 2, mas se for vogal e consoante, é forte também. Então, essas questões ortográficas, elas são mesmo complexas, mas são direito de aprendizagem. E existem as irregulares, que essas ainda são assim, você demora muito mais tempo estudando, observando, lendo muito para conseguir adquirir esse conhecimento. Podem ser irregulares naquelas que não têm regra que defina a letra correta. Por conta disso, na dúvida, consultar dicionário ou praticar muito nosso hábito de ler, ampliando o nosso conhecimento desses casos. Então, som de S, seguro, cidade, auxílio, cassino, piscina, cresça, tudo som de S aqui. Mas não é tudo S, exceto é X. Força, essa é cedilha. Então, quando saber? Quando é S, quando... Dicionário. Som de G, girafa, giló. Igualzinho, girafa, giló. E quando saber quando é J e G? Dicionário, na dúvida.
Som de Z, casa, exame, exame e casa, mesmo som, e é X e S, não é Z. Som de X, enxada, enchente. É o som do X, enchente, enchente, mas S é H. Então, essas palavras irregulares são aquelas que não tem uma regra específica. Não dá para, pela regra, eu vou decidir que letra que é. Não. É muita leitura, consulta o dicionário para não errar. Aí tem aí, no livro de vocês, esse aqui, namorados, certo? Deixa eu ver aqui para vocês que página que está esse namorados, aqui para vocês não se perderem. 163, ele começa ali na 163 e o quadro está na 164. Aqui eu destaquei palavras já, por quê? Porque nós vamos ter que fazer essa atividade de uma forma diferenciada. Não vai dar para fazer do jeito que seria conduzido na sala de aula. Então eu já destaquei para vocês umas palavras aqui com essas situações ortográficas. Vocês destacam também essas palavras, certo? Param o vídeo ou usam o material de orientação que vai ser enviado para vocês no grupo do WhatsApp. Namorados, de Manuel Bandeira. Vocês destacam aí essas palavras e no quadro, que seria uma outra atividade, não seria isso. Porém, nesse momento, nós faremos o quê? Não vai fazer nada aqui, né, que a gente ia comentar sobre ortografia, o que é regular, o que é irregular. Porém, isso aqui a gente retoma num outro momento. O que vocês vão fazer? Possíveis dúvidas. S é S, mas tem som de S, mas está com C cedilha. L ou U tem som também igual, certo? Mas tem palavra que é L, tem palavra que é U. L, I, L, H. Nossa, essa daqui eles erram tanto, né? Até às vezes no nome dos colegas. Júlia, família. São muito comuns essas trocas. Porque, voltando lá à aula anterior, né? A oralidade, o jeito que a gente fala, muitas vezes engana a escrita, né? A gente está acostumado a falar daquele jeito e na hora de escrever, a gente acaba escrevendo errado. E SS que tem o mesmo som de cedilha. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no texto, por exemplo, moça. Você já pode colocar aqui, ó. Moça, que é uma palavra que dá para ficar em dúvida se é S ou se é cedilha, certo? Eu destaquei várias palavras. Não destaquei também só as respostas. Não, destaquei várias palavras para vocês analisarem ali o som que pode ser confuso naquela palavra. Porém, né, lógico que vocês não vão usar todas aquelas palavras, porque aqui vocês selecionam as que são dessa dúvida aqui, desses casos aqui, desses sons iguais com letras diferentes e anotam aqui do lado, certo? Olhando nesse texto, ok? Nós vamos fazer dessa forma esse quadro nesse momento. Então, você vai preencher só aqui, ó, fazer só aqui, nesses casos aqui de ortografia. Aí, verbos, página 165. Aqui é a análise dos verbos, ações. Dormia, certo? Falar, ó, repetido. Miar, é o R também, né? É o R no final da sílaba. É essa análise que é trazida, certo? Nesse texto todo que está aí também no seu livro na página 165, você vai destacar, ó, verbo, essas palavras apenas. Nesse momento nós vamos trabalhar assim. E na próxima página, que é enorme a página, certo? Vai sobrar mesmo linhas, por quê? Porque as palavras que vocês acabaram de destacar lá com o R no final de sílaba, seja no começo ou no meio, ar, er, ir, or, ur, vocês vão escrever aqui e separar as sílabas na frente. Porém, são poucas palavras, né? Olha aqui, a repetida nem precisa, certo? Mas nesse momento é esse trabalho que a gente vai fazer.
Por quê? Porque na hora de separar as sílabas aqui, você vai ver com que sílaba vai ficar o R, entendeu? Então, anotar as palavras, que já está anotada lá. Ler aqui, separar as sílabas, prestando atenção nesse som do R, certo? Essa página toda é só isso mesmo. Aí, esse daqui é nessa folha aqui, certo? Seria um trabalho que, se a gente estivesse na sala, a gente ia passar na lousa para eles copiarem. Como nós não estamos nesse momento, vai estar no blog para vocês. As crianças que quiserem podem passar esse texto aqui com letra cursiva, tá? Pode ficar à vontade, se quiserem, porque o texto já está na mão de vocês. Ah lá, vocês vão ler o texto aqui, só que aqui já é o N nasal. Lembra que a professora falou, ó, sai o som pelo nariz, ó. Em, on. Muitas crianças colocam o tio, porque é muito parecido o som mesmo, mas é AN, é o N nasal, ó lá. Tanta tinta. Eu comecei circulando para vocês as palavras que tem esse em, in, on, mas vocês vão circular todas as outras. Não precisa circular repetidas, por exemplo, eu não circulei a tinta aqui. Por quê? Porque já foi lá. Certo? Então, vocês vão ler aqui esse texto de Cecília Meirelles, circular as palavras que tem esse N. Não é na, ne, ni, no, nu. Não. É em, in, on, A, N, E, N, certo? N. E o que vocês vão fazer? Circulou todas lá, já vou falar para vocês. São 14 palavras. Vocês vão separar todas elas. Escreveu a palavra aqui? Tanta. Pega, já separa as sílabas. Tanta. O N fica lá na primeira sílaba. Ó. Tanta. Duas sílabas. Duas sílabas é dissílaba. Escreve aqui na frente. Certo? Essa atividade também vai estar no blog. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, seriam atividades que seriam desenvolvidas na sala. Porque a gente não tem agora como estar na sala. Então, nós já disponibilizamos para vocês lá no blog. Enrolou até a língua. M. Aqui, eu complementei com uma outra. Aqui é uma regra regular. Ó. M é usado apenas antes de P ou B. E no final da sílaba, né? Eu já acrescentei aqui. Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês já separaram aqui, né, as sílabas e tudo, vocês vão voltar nesse texto, porque aqui tem com M também, tá? Ó, M final de sílaba. Então, M antes de T. Vocês vão pegar essas três palavras aí e também anotar aqui, ó, certo? Olha lá, copie do texto, três palavras, já mostrei as três para vocês, que se encaixam nessa regra do M, com som nasal também, em, utilizado no final de palavras e antes das letras P ou B. São só três aí, certo? E para finalizar, né, nós colocamos a atividade número 4, também vai estar no blog, certo? Para você analisar aqui, ó, é tudo N nasal, bancário, só que aqui é C. Esqueça, o M é final ou antes de P ou B, aqui é C. Então, você vai pôr o X aqui, ali não é M, é N. E daí você vai escrever com letra cursiva aqui, bancário, certo? É bastante reflexão, é bastante trabalho, mas vale muito a pena. Estudar sempre vale a pena. Quando nós voltarmos à aula presencial, nós retomaremos esses assuntos, nós comentaremos, realizaremos outras tarefas relacionadas a esse assunto, mas vocês já vão estar por dentro, vocês já vão estar com um conhecimento prévio para depois a gente discutir, trocar ideia, certo?
é conteúdo aí do terceiro ano que vocês estão tendo acesso, se dedicando e aprendendo, certo? Boa aula para vocês, até a próxima!